Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. O nosso convidado de hoje é o Dr. Edgar Nogueira, que vai falar sobre saúde mental nas escolas. Ele atua na educação e tem aí um trabalho super bacana sobre saúde emocional, saúde voltada para os aspectos afetivos, para os aspectos da mente dos professores, não só professores, mas também dos colaboradores da instituição como um todo. Então, fiquem aí que o programa está já começando. E agora, retornando ao nosso segundo bloco, eu vou chamar o Dr. Edgar Nogueira, que trabalha aí na educação, que trabalha desenvolvendo projetos e também atividades interventivas sobre saúde mental dos professores e também da equipe pedagógica. Vem aqui, doutor. Tudo bem, Edgar? Tudo Seja bem, bem-vindo. um Que honra prazer. tê-lo aqui. Sente aí, por Prazer é meu. favor. Vamos falar um Obrigado. pouquinho sobre aquilo que tanto se comenta, né? Por gentileza, fala para nós um pouquinho como é que você vê esse cenário, né? Agora é um período de férias que os professores estão em casa, mas muitas vezes estão em casa também, né? Preparando outras coisas, se tratando, adoecido. Fala um pouquinho desse cenário da sala de aula e dessa questão também da saúde emocional. Então, um assunto interessante de conversarmos é sobre o que se espera do docente. Quando nós vamos falar de saúde, tem um tema que nós temos identificado bastante, que é o adoecimento por compaixão. A profissão docente, ela é uma profissão característica como outras profissões que prestam assistência. Se nós imaginarmos profissionais de saúde, profissionais de socorro, profissionais de segurança, Sim. todas essas profissões que exigem assistência a outro, elas têm trazido uma característica de adoecimento muito significativo, que E é, é uma assistência contínua, né? Porque sim, o aluno ele está ali todos os dias, sim, né? é a fadiga por compaixão. Sim, A interessante. longo prazo, isso traz uns fatores de adoecimento. Quando nós pensamos na profissão docente, e eu posso ter até a minha dissertação de mestrado, conseguimos extrair essa informação. Pensávamos inicialmente que o sofrimento no trabalho, o adoecimento docente, fosse vinculado somente às exigências do mercado de trabalho. Cobras por atividades, por resultados e etc. É uma premissa que se tinha. Sim. A minha dissertação a gente conseguiu encontrar características mais invisibilizadas às vezes. Sim. Então, os profissionais que fizeram parte daquele grupo da pesquisa trouxeram esses fatores como: não me incomoda o trabalho docente, eu gosto de ser professor. Porém, eu percebo que hoje eu preciso dar conta de outras demandas do aluno que não são particulares da docência. Sim. Aqui nós abrimos o outro leque de camadas de adoecimento nesse trabalho. É verdade. E então, tem falas, e lá na pesquisa são registradas, entre aspas, são falas do tipo: se eu pudesse só dar aula, eu conseguiria ser feliz. Porém, eu me preocupo se esse aluno se alimentou em casa, se ele dormiu, ele não consegue participar da aula porque passou a noite em claro, porque tem um contexto social de vulnerabilidade. Então, o que tem acometido os profissionais da educação de sintomas de adoecimento é um contexto de vulnerabilidade social. Olha só, um dado que nós que não Sim. estamos nesse cenário aí não imagina. Uhum. Pensa que é só a pressão, né, do Sim, currículo, né, daquilo que tem que ser cumprido, das sim, metas, dos prazos, né? E na verdade é muito além, né? É algo muito sim, subjetivo. Porque o professor que passa um ano com um aluno, ele não é só com o aluno, né? Ele passa com a é. família do aluno também, né? Ou não. Às vezes é tão ausente essa família que o próprio professor assume um pouco esse papel, né? Isso que você trouxe é um fator a ser relevante no processo de adoecimento. E você falou, como é interessante, você falou um aluno, pensa que são 20, pensa que são 30, né? Sim. Isso escala para o adoecimento de maneira muito Ao longo rápida, de um ano. de um ano. E hoje nós temos, quando nós falamos de adoecimento, nós precisamos entender que o adoecimento, ele não é uma responsabilidade do adoecido.
Sim, O sim. cuidado e a prevenção, espera-se que você se cuide e você se previna. Uhum. Mas quando nós falamos de adoecimento, isso é muito gostoso de entender. É, a gente não denomina que é um professor doente. A gente enxerga que é um professor adoecido. Há um sistema produtor daquele adoecimento e o profissional é acometido daquele adoecimento. Nós não podemos entender ou responsabilizar o profissional adoecido como se ele fosse o culpado pelo próprio adoecimento. Existe um Uhum. sistema social Sim, que organiza esse trabalho, essa escola, as relações. Isso tudo é fator de adoecimento. Também pode ser fator de enfrentamento. sim. A estratégia da psicoterapia, do tratamento, do autocuidado, é que nós transformemos alguns fatores que geram adoecimento, as relações, rede de suporte, as próprias estruturas docentes. Por quê? Quando eu enxergo que um profissional vê a docência como um fator adoecedor, e depois de um processo, um tratamento, uma caminhada, ele começa a entender, na verdade, eu gosto do meu trabalho, então não é um problema com o meu A trabalho. questão não é o trabalho, Não, são as mas é condições de as execução desse condições. trabalho. São essas variáveis que acontecem nesse Isso, cenário, né? É o exato. cenário da escola, o cenário da própria sala de professores, muitas vezes, às vezes Sim, até os próprios corredores, né? Os ambientes, sim, né? Onde você está inserido. E aí, doutora Edgar, quem cuida do professor? Como é que está a saúde mental do professor? Falando um pouco sobre essa questão dos riscos psicossociais, que a nova NR1 trouxe aí sim. no contexto empresarial, mas a escola também é uma empresa, né? Como é que está essa questão do adoecimento? Como é que você vê esses riscos psicossociais dentro da sala de aula, dentro do próprio ambiente, aquele território acadêmico, nos corredores e fora, né? Porque o professor, ele não deixa de ser professor quando ele Sim, entrega ali, né, o material dele e vai para casa. sim. Vamos lá. Trazer a NR1 é um fator interessante. Por quê? A NR1 ela pensa nos fatores de vulnerabilidade ao adoecimento no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho. A escola já tem um desenvolvimento com a saúde mental docente anterior à NR1, nesse Sim, caso. E isso tem um pouco confundido academicamente as intervenções. Por exemplo, se nós falamos de uma Secretaria de Educação Pública, a psicologia escolar não é a responsável pelo o desenvolvimento de instruções pela NR1, porque isso seria um trabalho que a secretaria tem que pensar mais ou menos como RH. Uma isso, escola, isso. ela está entendendo aquele profissional como um docente, mas a NR1 trabalha com todos os profissionais da Com escola, não todos. necessariamente os docentes. Isso. Quando eu falo de saúde mental docente, é um outro campo de trabalho. Isso é importante que se dialogue. É bacana você trazer essa temática, porque pouco se tem falado. Então, Sim. dentro da educação especificamente, tem muito ruído envolvendo a NR1, que trabalha com a Muito. saúde do trabalhador, e a Isso. escola não é feita só do docente. Então, saúde Sim. mental docente é uma luta e uma pesquisa, é um campo de trabalho Isso. anterior à NR1. Anterior. E a NR1, talvez esse seja grande equívoco. A NR1 implantada nas indústrias, nas empresas, para evitar acidentes de trabalho, Ok. né? Acidentes de altura, de corte, né? De situações de risco que Sim, aquela pessoa corre ao realizar aquela atividade. Quando se fala na escola, se pensa, poxa, não tem risco, não tem altura, não tem, sim, né, uma navalha ali para cortar a mão da sim. pessoa, então não tem como ela se queimar, então não precisa de Uhum. NR1, né? Mas a nova NR1, quando fala de riscos Psicossociais. psicossociais, ela traz tudo aquilo que envolve os aspectos emocionais. Aham. Né? Esse adoecimento silencioso, que é o adoecimento do professor, né? Muitas vezes o professor ele está ali dando conta daquela sala, aquela sala muitas vezes que tem uma estrutura que não é o suficiente para que você dê uma aula, uma acústica boa, né? Uma ventilação legal, uma iluminação legal, mas ele está ali resistindo. E muitas vezes essa resistência custa a saúde Custo. mental desse professor. E quando você fala, eu vou usar essa mesma abordagem que você trouxe dos equipamentos de proteção individual do Sim, trabalhador. Porque dentro da saúde mental, o enfrentamento aos contextos adoecedores exige que nós tenhamos também alguns EPIs de saúde mental. São estratégias de proteção sim, individual. sim.
Vamos lançar esses Sim, EPIs, já, né? isso é Porque é importante. importantíssimo falar sobre. Quando eu trabalho na clínica, eu trabalho muito com meus pacientes, e não falando exatamente só sobre docente, Aham. muitas vezes há situações da vida em que eu não posso evitar o risco. Eu preciso me preparar, então, para as possibilidades de risco. Uhum. Mesma coisa dos equipamentos. Então, nós precisamos pensar estratégias de enfrentamento das situações de risco. Isso não é banalizar a situação. É De do forma contrário, é alguma. valorizar a É. situação de risco. Quando nós pensamos em adoecimento, nós pensamos que há um contexto que adoece. Se eu entendo o contexto e os riscos envolvidos, eu vou me proteger minimamente. Sim, Como eu preciso de um calçado específico para determinada situação, um exato. capacete específico para determinada Exato. situação, eu também preciso estruturar a minha psique, a minha consciência, o meu comportamento para a Sim. situação de risco. Até a própria fragilidade, porque um professor, ele pode estar bem, ele se achando bem Ok. emocionalmente. Aí ele volta das férias um pouco mais vulnerável, Sim. né? Eu lembro que eu em sala de aula na graduação, quando começa o semestre, os professores, na sala dos professores, todo mundo perguntando como é a turma. Ei, como foi a turma? Porque foi o professor da Queria turma saber. anterior para passar para o professor atual. Aquela ansiedade, aquela preocupação, né, de ter pessoas difíceis naquela Uhum. sala, naquela turma. Então, ali você já percebe um certo sofrimento de Por enfrentar antecipação. uma turma de adultos, né, e você já tão fragilizado por outras questões que talvez já vivenciou em sala de aula, já leva você a ficar alerta, né? Como é a turma? Tem algum problemático na turma? Né? Então, o professor, ele passa um ano ou 6 meses, seja o professor universitário, seja o professor do ensino médio, do ensino fundamental, com aquele coletivo, né, aquela população, e que o professor, ele não tem o direito de errar e nem de falhar, e Sim. nem de adoecer. Porque como é que vai ficar a turma? Isso é uma característica de assistência. Pois é, Direitos básicos, exato. serviços básicos exigem do profissional isso. Porém, se nós formos refletir, Edgar, e se faz o quê? Espera-se que o sistema de trabalho seja adequado para a substituição desse profissional. Sim, Nós falarmos que o serviço não pode ser interrompido, não precisa ser responsabilizar o profissional por esse serviço. Existe um equipamento de trabalho que precisa se estruturar. é isso mesmo. Essa é o nível de consciência social e crítica esperado para o enfrentamento das situações. Quando nós trabalhamos com patologização do sujeito, nós excluímos a consciência social e crítica de que há um meio produtor do adoecimento. Você não é responsável por ser vítima. Sim, até Essa, porque, Edgar, se você sofre um acidente de carro e você fica hospitalizado, tudo bem, a escola substitui, mas se você está isso. ansioso, depressivo, com pânico, fobia, não, você tem que Uhum. aguentar. Essa invisibilização do sofrimento mental é uma das características que, pós-pandemia, pode ter impactado como se essas coisas tivessem aumentado. Na verdade, nós tivemos consciência, tivemos acesso à informação. A saúde mental veio à mídia, porque todo mundo ficou sujeito, Todo né? mundo. Então, todo mundo sempre foi sujeito, mas não se falava disso, tinha-se essa invisibilização e a culpabilização do adoecido. Isso. Você, como assim você se Você deixou ficar com é, ansiedade? Como assim você não se preparou? você é um homem Existia. tão inteligente, Exato. né? Eles Existia usam os essa, argumentos que existia esse é como tabu. se fosse um punhal aqui no coração da gente, né? Poxa, eu também sou humano, né? Isso. E quando nós começamos a olhar, entender que sim, o adoecimento tem uma causa, tem um contexto, necessita de enfrentamento, necessita de profissionais de suporte, aí nós começamos a entender, poxa, então eu adoeço mesmo. Se eu não me cuidar, eu Sim, adoeço. sim, Se eu não tiver um treino de musculação, a minha lombar um dia vai reclamar, porque vai sim. enfraquecer. Se eu não tiver psicoterapia, e psicoterapia não é para quando você está adoecido, ela é preventiva, É, né? Então, se eu não tenho um processo psicoterápico para me ajudar a montar os meus equipamentos de proteção individual, minhas exatamente. estratégias de proteção individual de saúde mental, a lidar com conflitos que fazem parte do cotidiano, mas eu posso também não ter aprendido a lidar com eles. Eu preciso de um Sim, profissional que me ajude.
Muitas vezes eu preciso de um fisioterapeuta porque eu preciso fortalecer a musculatura que eu não fortaleci. E por que não um psicoterapeuta para Sim. fortalecer estratégias que eu não tive. Ninguém me ensinou a elaborar o luto. Sim. Eu não fui educado a enfrentar situações de vulnerabilidade no trabalho, Situações eu, de risco, de né? risco. E tá tudo bem você não ter sido preparado para isso. Sim. E tá tudo Entende? bem. E se você tem essas consequências, é hora de pedir ajuda. Não precisa que haja um tabu. Você pode, inclusive, achar desconfortável ter que pedir ajuda, porque muitas vezes a gente não foi educado a pedir ajuda, Sim. né? Porém, isso já é um fator de proteção. Eu consigo pedir ajuda, eu consigo contar com profissionais. Então, o ambiente educacional foi construído como o professor sendo o centro da oferta de ajuda. Sim. Quando o É o profissional, o assistente, né? Você tem que assistente, dar assistência a tudo e isso. você tem que dar conta. Quando esse profissional que tem que dar conta percebe que não dá conta, nós abrimos uma outra possibilidade de enxergar esse profissional como vulnerável. O que nem todo mundo também está preparado para lidar com isso. É. Até a própria aceitação. Muitas vezes pedir ajuda é achar que é É fraco, o que é que fraco. as pessoas vão pensar, né? Pedir um favor, uma Sim, gentileza. Gente, isso é grandeza. Eu sim, digo, olha, quem passa pela sala, na porta de um psicólogo para falar sim, sobre você mesmo, né? Falar da sim. tua vida, da tua história, você é muito forte, você é muito inteligente, né? E até porque terapia não é para os fracos, né? Não é. Terapia é para os fortes. É. Então, professores, prestem atenção, busquem ajuda. Mas me conta aí, quem está cuidando dos professores? Então, quem está cuidando do professor hoje precisa que sejam profissionais e rede de apoio da própria escola. Sim, Fortalecimento dessa rede é um dos fatores de proteção muito interessantes. é para ser. É para ser. O profissional que deve cuidar do docente é o próprio meio, é para ser a educação. Na ausência deles, precisa procurar profissionais da saúde. Não Sim. tem como construir uma expectativa de que alguém vá cuidar do docente. As teorias, os estudos apontam para caminhos de cuidado. Mas hoje, não lhe culpabilizando por isso, precisamos entender que a consciência do autocuidado Sim. precisa vir à tona. Então, se você me pergunta quem está cuidando do professor, sabe o que é que eu espero? Ele mesmo. Não que isso seja um caminho de solidão, mas que seja um caminho de consciência. Quando um professor ele tem suas estratégias de autocuidado, ele geralmente movimenta uma rede de suporte com os demais colegas. Ele não é que vai ser o que vai cuidar dos colegas. Ele vai trazer a consciência de que, se todos nós cuidamos de nós mesmos, nós temos um ambiente saudável. Mas, Essa Edgar, tem uma construção é difícil. questão muito importante a gente falar da, da rede pública e da rede privada, Sim, né? A rede pública é uma realidade, a sim. rede privada é outra. É outra. Embora o adoecimento seja o mesmo, né? A pressão Sim, seja a mesma. A diferença é que uma professora numa rede privada, onde todos os seus filhos estudam e têm bolsa naquele colégio, ela não pode ficar doente. Ela a- não pode ser desligada, ela não pode ser demitida. E sim, ela sabe que se ela ficar doente, ela vai ser demitida, porque alguém vai ter que dar aquela aula. E a escola não vai ficar esperando aquele profissional retornar. Então, tem uma realidade aí que eu penso que é importante a gente trazer, tirar aqui ó, debaixo do tapete, né, essas variáveis que a gente percebe que existe na rede privada, mas existe na pública também, e falar sobre esse adoecimento. A sala de aula é uma paixão. sim. Quem está em sala de aula, não importa se é pública, privada, se é universidade, se é escolinha pequena, é um amor grande por ensinar. A pessoa se realiza e a pessoa dá a vida à sala de aula. Aqui nós trazemos um conceito que eu acho muito interessante: precarização do trabalho. Quando nós falamos da precarização do ambiente de trabalho, nós questionamos o conceito que você está trazendo de eu amo e gosto do que eu faço. Eu uso um conceito na história cultural que eu gosto muito e tenho levado ele para as pessoas refletirem. Vygotsky entende a dinâmica do trabalho como o trabalho não é o fruto de ganhar o dinheiro. O trabalho é a minha forma de alterar o mundo no tempo e espaço em que eu existo. Quando eu perco o sentido disso, ou seja, isso que você está me dizendo, uma coisa é eu vou dar aula
porque gosto. Entendo que aquilo faz sentido para mim. Outra coisa é, não posso deixar de dar aula porque eu serei penalizada. Serei Essa substituída. troca de sentido é produtora de sofrimento. Sim. Então, quando eu digo que quem cuida do profissional da educação, a priori, precisa ser ele, é porque ninguém vai lhe dar essa consciência. É preciso que você construa essa consciência de o que é que eu tenho feito do trabalho que é a minha forma de me imprimir no mundo. Sim. Das características de adoecimento, na dissertação, quem tiver interesse pode procurar, dá para discutir isso. Uma das estratégias da precarização do trabalho é fazer com que você perca o sentido daquilo ali, porque aí você se torna fragilizado. Para que mercado de trabalho, mercado capital, domine o seu trabalho, quanto menos consciência você tiver sobre ele, o impacto dele, melhor. Sim. Quando você é uma pessoa consciente do seu trabalho, do impacto, da importância, é difícil que o mercado de trabalho, me aproprie disso, que é o fruto do seu trabalho. Aqui é o conceito de precarização, Sim. que dentro do capitalismo afasta você daquilo que você faz. E faz parte da minha felicidade, da minha saúde mental, atribuir sentido a tudo que eu faço. O que nós trazemos hoje na consciência, muitas vezes você falou coisa que é muito interessante, o serviço público e o serviço privado, ele tem possibilidades e dificuldades diferentes, real. Dentro da docência, o serviço público, por exemplo, o professor que entra no serviço público como professor, dentro da secretaria, ele pode assumir várias outras funções dentro da educação. Sim. Ter a gestão, etc. Se esse momento para você está difícil a sala de aula, você pode ser docente em outras estruturas. Sim, sim. No serviço privado, vale de repente olhar cada caso, é uma possibilidade. Será que eu tenho outras possibilidades que façam sentido para mim de ser educador? Muitas vezes é voltar a ser estudante também. Eu preciso de uma pós-graduação para eu me enxergar novamente nesse processo. Por isso que a construção de saúde mental exige esse processo de enfrentamento. Eu transformo a rede adoecedora, vou buscando estratégias de enfrentamento para eu me tornar agente do enfrentamento. Exige responsabilização. E para enfrentar, precisa se fortalecer. Não tem sim, como você enfrentar nada se você não conhece o que você vai enfrentar. claro. Né? Para Então, isso, assim, os profissionais de saúde estão aí. exato. Os psicólogos. Nas escolas hoje, escolas privadas, eu sei que tem psicólogos, tem o RH funcionando, tem psicólogo. Na escola pública também tem o RH. Sim. Como é que funciona esse apoio, né, voltado para a saúde mental? Agora vamos falar não só do professor, mas de uma equipe pedagógica, de uma equipe de profissionais que fazem o campo funcionar. Vamos lá. Como funciona? Na educação pública, tem a assistência prestada pela Previdência do município. É um caminho que seria um plano de saúde, também similar na educação privada. O trabalho do psicólogo, quando você diz o RH que faz esse trabalho, dentro da Secretaria da Educação, nós temos outro formato de trabalho. Existe a psicologia escolar, que são psicólogos escolares atuando nas unidades escolares, com alunos, professores, gestão, familiares e profissionais de educação em geral, são os outros funcionários. O trabalho com a comunidade escolar é feito pela psicologia escolar. Sim. Não é o mesmo trabalho feito na clínica, nem é o mesmo trabalho feito pelo RH. A psicologia no RH tem outra função. Aí a Secretaria da Educação não tem isso. Ela tem um prédio, a Academia do Professor, é um equipamento que tem estratégias pensadas somente para o professor. São estratégias de promoção da saúde mental. Mas não tem os psicólogos lá, não é um trabalho clínico. Que isso entende-se que é suprido pelo IPM, que é a Previdência, que seria a mesma coisa que a escola particular, dizer que já te oferece um plano de saúde, então você vai atrás. Por isso que nós falamos muito que, assim, é importante que você tenha consciência e você busque a sua ajuda. Por quê? Na real, ninguém vai estar ali para lhe proteger. E ninguém vai duro, fazer nada por você, mas se você é o autor desse processo. Sim, é verdade. Eu quero muito que você entenda que não é sobre lhe culpabilizar, é do contrário, é lhe responsabilizar por se fazer feliz.
É uma chamada ativa para que você compreenda o que te faz bem, Sim, né? E como você está no momento, porque muitas vezes esses aspectos emocionais, aspectos mentais, é muito situacional, sim. né? Tem variáveis acontecendo aí, e neste momento você não está bem. E aí procurar ajuda, né? Quando eu entendo que eu posso pedir ajuda porque eu não estou bem, isso ainda não é adoecimento. Essa parte é interessante. Nós estamos falando de enfrentamento, mas ele é antes do adoecimento. Porque nós temos sintomas, né? Não estou falando que você não pode ser triste. Inclusive, dentro do processo de psicoterapia, a gente vai aprender que sim, eu tenho dias felizes, Sim. dias tristes, eu posso estar um pouco mais triste um período. Os sintomas de adoecimento, eles são prolongados. E eu devo buscar ajuda a partir dos momentos em que eu percebo que algo em mim não é suficientemente claro. Emocionalmente, nós vamos entender isso. E tudo bem eu estar confuso desde que eu busque ajuda. Não está tudo bem é eu precisar fingir que está tudo certo sem estar, né? E essa representação, né, de ficar no papel de que está tudo certo e não está, muitas vezes custa a vida do professor, Custa, né? cobra o Às preço. vezes, às vezes custa a relação afetiva, familiar, social, as representações sociais, que muitas vezes você quer ser reconhecido dentro Uhum, daquele ambiente, você está pagando um preço alto. Uma conta que você é impagável. Né? sim. Por quê? Porque é a tua saúde que está em jogo, né? E sendo a sua saúde, você não tem como você negociar a saúde. Como é que se negocia a saúde? Saúde é um dos direitos básicos, então ele, Sim, ele é inegociável. é inegociável. Não tá em Eu jogo. sempre digo, olha, a saúde é inegociável, seja física, mental, afetiva, é inegociável. Por quê? Uma vez que você deixou de ter aquela saúde, você não consegue passar a limpo e voltar, né? Vamos zerar aqui, vamos voltar para eu voltar a ter saúde. Não tem como. Por isso que é importante trazer este tema para que os professores reflitam sobre, Sim, né? Não é só o fulano ou a Maria ou o José que está doente, mas se existe alguém precisando de ajuda nas escolas, existe um time que essa pessoa está inserida e muitas isso, vezes há um esse sistema. time ele está todo adoecido também. Sim, aqui vem a consciência de o ambiente escolar, ele é feito por cada sujeito. O cara sujeito. O ambiente adoece o sujeito e o sujeito adoecido adoece o ambiente. Adoece o O ambiente. processo ele é muito dialético. Eu altero o ambiente que me faz adoecer, do mesmo jeito que o ambiente me altera. A dialética, a construção, ela é muito essa. Por isso que dentro do processo de enfrentamento tem a tomada de consciência de que, pera, eu não sou um prestador de assistência, eu sou um profissional. Um profissional. Por isso que nós Que discutimos tem uma isso. entrega, né? O E o que meu você vai trabalho entregar? exige a assistência, mas eu Isso. não sou um prestador de assistência. Sim, Para que o exatamente. meu trabalho de assistência funcione, eu preciso estar bem. Quando eu vou construindo essa lógica de sentido, eu começo a entender, pera, não, Opa, eu não sou o herói dessa história. é, Eu sou um sou um profissional. Meu profissional. trabalho é relevante. Não sou herói. O meu Isso. trabalho é relevante. O que eu faço impacta na vida dos alunos? Impacta na vida dos alunos. Ah, então eu preciso ter um impacto positivo. O Sim. que precisa que eu também esteja bem. Eu não sou o herói que vai salvar É. esses E alunos. eu Eu não sou um estando bem, profissional que impacta positivamente. isso. Eu vou organizando esses É. sentidos e vai cabendo espaço para eu pensar assim: pera, se eu não estiver bem, os alunos que eu quero Sim. ajudar não vão estar O que bem. eu quero entregar, não vou entregar, não tem como, né? Sim, E não dá para romantizar, não dá para não normalizar dá, aquilo não que dá. é impossível, né? Porque o sofrimento psíquico, Sim, ele é uma dor invisível e ele mata, né? sim, Ele mata. mata. Quantas pessoas tiram a sua vida por Silenciosamente. não querer mais continuar naquele sofrimento Sim, psíquico? E é algo que não é mensurável. Não dá para não mensurar, dá. né? A febre você mensura, um exame de É, o sofrimento sangue, né? psíquico. Mas a dor emocional, né? A dor da alma que nós falamos,
Nós psicólogos trabalhamos com isso, né, sobre essa questão do comportamento humano, e o quanto que as pessoas se modificam mesmo quando elas estão adoecidas. Você percebe que o brilho no olho deixa de existir, Uhum. né, aquela leveza que a pessoa tinha, a pessoa está irreconhecível. Você conversa, você tenta extrair o melhor daquela pessoa, que você sabe Sim. que ela é muito mais do que aquilo, mas está lá, adoecida, irreconhecível. Eu não sei, e eu vou voltar novamente para esse assunto. Existe algum trabalho de levantamento de riscos psicossociais nas escolas, seja pública ou privada? Você tem acompanhado algo Não nesse tem. sentido? Não tem Não nada, tem. zero. Não tem. Tem um trabalho feito, mas de ações coletivas, prevenção. Mas o trabalho de avaliação dos riscos não está feito. Levantamentos, Não. inventários. Empresas, porque eu também dou consultoria para empresas Aham. privadas, as empresas já têm se antecipado em fazer as avaliações. Sim. No público, isso não está levantado ainda. Ainda é uma Mas nas escolas caminhada. particulares, sim? As, as particulares eu não acompanho tanto, mas eu acredito que ainda é É incipiente. algo, Por quê? Porque acredito temos também. ainda a confusão da NR1 com todos os trabalhadores e o trabalho docente. Porque é uma Docente. categoria que já tem uma luta, um Sim. ganho diferente, né? Até existe, dentro da unidade escolar, existe essa separação. O professor Sim. de profissionais de apoio, profissionais de Auxiliar de assistência. sala, Isso, né? então, tudo estamos falando de ambiente de trabalho. É. A sociedade se organiza no trabalho Sim. e tem as suas próprias incoerências. A NR1 veio para trazer um pouco dessa clareza sobre isso. Então, Sim. É um mais despertar, é, né? Porque assim, a escola, o hospital, são ambientes que é para promover aham, algo muito positivo, é diferente da indústria, sim, do comércio, daquela fábrica. que Não, entrega produtos. exatamente. A escola é para promover o quê? Cidadãos de bens, né? O hospital, saúde, né? E quem está cuidando dessa população? Dessa equipe de Como de é que assistência. estão essas pessoas? Elas não adoecem, elas são diferentes? Qual É. é o chip que tem nelas, né? E aí, quem olha? E aí teve um caso recente agora, eu não sei se você acompanhou, uma professora que foi beber a água e tinha caco de vidro na garrafa de água dela. E ela, na manchete, está dizendo assim: é, não existe terapia no mundo que vai fazer eu esquecer daquela situação de beber a água e ter caco de vidro colocado pelos meus alunos, que são pessoas que Sim. eu considerava. É a questão da assistência, Sim. que você falou, né, anteriormente. Então, assim, foi a assistencialista daquelas crianças, daqueles jovens ali, e eles fizeram isso com ela. A dor que possivelmente esteja aí, além da vulnerabilidade que isso apresenta, foi ela entender que a expectativa de que me cuidariam de volta não vem. Sim, Isso é uma estrutura. Nós viemos de educação colonial e religiosa. sim. Então, dentro dessa estrutura, a educação colonial ela veio no Brasil, se fosse falar um pouco brevemente da história da educação, ela veio com os jesuítas, Sim, sim. essa ideia religiosa. A ideia religiosa é de que você faz o bem e o bem volta. Volta, exato. Essa expectativa frustrada, por isso que a fala que eu trouxe antes do nosso diálogo aqui, de que quem cuida dele, eu não vou alimentar que alguém vai cuidar de você. Sim, A sociedade tem sua estrutura de profissionais de saúde. Mas se você não for ao médico, ele não vai na sua casa perguntar se você está bem. sim. O psicólogo está ali. Se você não for buscar ajuda, ele também não vai lá perguntar se você está bem. Essa expectativa de que o socorro virá precisa ser reconstruída na nossa consciência coletiva de que nós cuidamos uns dos outros, desde que nós nos cuidemos a nós mesmos. Senão, nós vamos entrando nos modelos familiares de prestação de assistência de maneira totalmente unilateral. É. E isso é delicado. E isso é independente da idade. Pode ser um professor que já tem 30 anos de casa, 20 Sim, anos ou um ano, né? sim, Assim, essa questão. E você fez uma diferença bem significativa falando da assistência. Eu achei assim maravilhoso, porque é bem isso mesmo, né? Você está ali para além do sim. conteúdo, da informação, né? Do
daquela criança ter uma nota, ou o adolescente ter uma nota e conseguir sair bem até o final do ano. É para além disso, né? Uhum. E quantos professores, homens, mulheres, dedicam, né, em educar, Sim. né? E quando os alunos vão lá e fazem, né, aquela situação virar uma tragédia, poxa vida, que educação é essa? Sim, põe em xeque, além do trabalho que ela mesma fez, Sim, porque de repente, o que é que eu fiz? Bom, a gente pode pensar várias coisas. Eu tô falando aqui de um caminho clínico que tá. nós fazemos suposições, né? Mas de pensar, o que foi que eu vivi com eles que fez ele querer me prejudicar Sim. desse jeito? É difícil elaborar isso. Porque se ela engolir o caco de vidro, é um caminho sem volta, É um caminho sem volta, né? né? E o que é que eu fiz para merecer daqueles que Isso, para mim eu cuidava? É isso. muito delicado, É né? muito Esquecer delicado. talvez ela não vá mesmo, ela precisa encontrar sentidos diferentes dessa Sentido. questão. Talvez até a própria escolha pela docência é uma escolha que muitas vezes já vem, né, de gerações passadas, né? Os pais, talvez na Sim, docência, né? sim, tem Famílias na isso, docência. tem isso, Então, provavelmente tem também uma dor aí para além tem. do significado, né, daquela situação difícil. Mas então, você trouxe uma realidade, né? Nós hoje estamos falando de riscos psicossociais, mas esses riscos não é levantado, não é apontado na Sim. educação. Para isso, vem outra questão. Como eu me protejo daquilo que eu não reconheço? Como que eu vou me preparar para aquilo que eu não aceito que está ali? Essa é a delicadeza Hum, de não enxergar os riscos psicossociais. hum, Vou supor, hum. de novo, aqui a ideia não é responsabilizá-la por ser vítima, mas pensando. A partir do momento em que nós sabemos que há riscos, eu preciso já começar a fazer um processo de EPI. Sim. Se eu sei que há um risco não somente da minha sala de aula dos meus alunos, mas há um risco de qualquer ambiente público. Eu não sei se a água está acessível, se a água é limpa, Não deixar minha garrafinha não fácil, deixar né? minha garrafinha acessível. Como se protege o celular? Uhum. Se protege o celular hoje instintivamente. Você não deixa em qualquer lugar. Ah, não estou discutindo a construção da sociedade. Eu estou Sim. identificando que está assim. É diferente. Não estou também naturalizando, dizendo, pois vamos ser assim, é preciso ter esse cuidado. Mas eu Uhum. reconhecer que aquele risco existe. É como reconhecer o risco de chover, que eu nunca tenho controle. Usa-se muito a comparação dos. Você viaja de avião? Uhum. Em risco inesperado de despressurização, as máscaras cairão. Meu bem, se existem máscaras, não é um risco inesperado. Uhum. É o risco esperado. Sim. Desejamos que não precisemos das máscaras, é diferente de não esperar que isso possa acontecer. Entende como é É, diferente? essa questão, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. São jovens, são crianças, e a gente precisa Para imaginar eles, assim. não necessariamente entendam bem. Não necessariamente ele tem dimensão do risco do que ele fez. Eu não posso afirmar É, que ele fez com a intenção de prejudicá-la. Pode ter sido para ele uma grande piada. Não é para mim. Nós temos noção do risco. Até a maturidade, adolescente ou criança não tem um córtex pré-frontal com noções de risco, bem desenvolvido isso. nem pessoais, nem hétero, né? Nem hétero, nem alto. Eles não conseguem É, perceber esse risco. Para ele pode ter sido uma brincadeira. Para ele pode ter sido um desafio que um colega fez. Não se sim. sabe, eu não tô, São não, muitas variáveis que mas entram aí para nesse dizer, cenário. os riscos eles existem? Existem. Eu preciso considerá-los? Sim. E eu posso ser vítima de riscos que eu não considerei? Sim. Sim. São todas essas situações que muitas vezes longe de você imaginar, Sim. né? Assim, não existe. Por mais que eu queira pensar no pior risco que pode acontecer na escola, vamos pensar as escolas americanas, até mesmo no Sim, Brasil, sim. tem crimes acontecendo dentro da sala de aula, tiros, faca, várias coisas, mas essa não. Quebrar caquinho de vidro, colocar dentro da garrafa de água da professora,
Até então eu nunca ouvi, Sim. né? Eu já vi coleguinha matando professor, que é terrível quando a gente sabe de uma notícia dessa. Mas a questão é, o que é que você está fazendo com isso? É como você falou, como é que você vai se tratar, né? Como é que você vai se permitir viver esse momento, talvez um luto aí de um ideal da pedagogia, de um Sim. ideal da docência, de um ideal de professora e de alunos também, né, que é super complicado. Mas é uma realidade, doutora Edgar, que é difícil de você conseguir entender, sabe? Por mais que pode ter sido isso ou aquilo, é algo calculado, né? Quebrar, triturar, colocar algo calculado. Então, assim, levou muito tempo fazendo e planejando, né? Isso é interessante pensar que, assim, buscar entender o porquê não invalida o risco que foi. Não, Pra de gente também forma tomar esse alguma. cuidado e dizer, tá não é sobre Não. explicar. A gente tá pensando aqui nas variáveis que exigem que eu me cuide. Essa é a dinâmica de pensar hoje na saúde mental de profissionais que prestam assistência, né? Por quê? Existe uma metáfora do curador ferido. É uma metáfora da mitologia grega, de que, por exemplo, tinha o centauro, que era o médico de todos os deuses. Uhum. Acontece que um dia ele mesmo foi ferido e não existia ninguém que o curasse. É o curador ferido. Ele tinha a solução para todas Para as todo dores. mundo. Ele mesmo não tinha para si mesmo, porque ele não podia produzir para ele mesmo. Sim. Então, essa metáfora ela precisa ser muito enxergada pelos profissionais de assistência. Sendo que nós precisamos cuidar de nós mesmos nesse sentido. Não que eu precise, que eu tenha condição de me curar, mas que eu tenha condição de pedir ajuda, porque não virá alguém em meu E é a socorro. questão da autocompaixão, né? Você olhar para Sim. você e falar assim, poxa vida, É autoconhecimento. eu mereço para além disso, né? Assim, você é o quê mesmo? Você é professora? Mas antes de ser professora, você é o quê? Eu sou mãe, eu sou filha, eu Sim. sou amiga, né? É muito mais do que isso, Eu né? sou humano, eu tenho limites e necessidades. Essa humanização da profissão docente ela é muito importante, porque a profissão docente ela é muito pela educação. Quem eram, vamos lá, faz um raciocínio rápido comigo. Quem foram os primeiros professores no Brasil? Jesuítas. Jesuítas eram padre. Os padres têm como referência Cristo. Cristo se doou inteiro. Essa associação invisibilizou a luta dos profissionais por reconhecimento durante muito tempo. E até essa questão do inconsciente coletivo, né? Você acaba seguindo, Sim. né, aquele padrão. Por que você segue? Não sei, tá todo mundo seguindo, eu vou seguir também, né? Então constrói-se essa ideia Constrói-se de que o essa professor ideia. dê conta disso tudo e não. O professor ele tem que dar conta da profissão docente. E os desafios advindos fora da docência precisam ser administrados pelo ambiente educacional. Escolas, gestão, se são escolas particulares, são empresas, se são escolas públicas, também é um Exato. equipamento que precisa ser pensado. Quando nós olhamos para essa estrutura, nós sentimos a liberdade de, enquanto professor, dizer assim, pera, eu sou um profissional da educação. Isso não é uma coisa divina. Isso é uma profissão. Sim. Eu tenho um trabalho e eu preciso estar bem. Para estar bem e entregar bem o meu trabalho, eu preciso de condições mínimas. Na ausência delas, eu preciso Que exigir. são as ferramentas que você Sim. falou anteriormente, né? Muito bom. Gente, nós vamos voltar já já, fazer uma pequena pausa e voltar com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. E
agora, retornando com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutora Edgar, a Márcia Fontinelli, 28 anos, ela traz a seguinte questão. Sou professora e tenho sentido muito cansaço e ansiedade desde o início do ano letivo. Como saber se é apenas estresse ou se preciso buscar ajuda? Vamos lá. Você trouxe aí fatores do tipo, desde o início. Então já parece que tem tempo. O fator tempo, a duração desses sintomas é um grande fator para buscar ajuda. Outra coisa que eu achei interessante na sua fala é apenas estresse. Qual a necessidade de diminuir aquilo que você sente? Porque assim, ser estresse, e talvez o que você queira dizer é, o estresse faz parte do dia a dia, ok. Mas desde que ele permaneça, você já precisa intervir. Talvez aumentando o descanso, talvez aumentando o lazer. É preciso que você regule, tá? Então, vamos lá. Diante da sua pergunta como saber se eu preciso buscar ajuda? Se você faz essa pergunta, eu já lhe digo que você precisa de alguma ajuda. Sim. Senão você não estaria também. trazendo. Outra questão é minimizar os sintomas. Eu estou só um pouquinho ansiosa. Sim. Não, você está ansiosa. Só um pouquinho estressada. Estou estressado. Estou só um pouquinho triste, um pouco deprimida. Não, você está com sintomas, sim. Qual o problema? Sim. Né? Tá tudo bem você ter um sintoma de tristeza, um sintoma de depressão, de ansiedade, né? É buscar ajuda, é isso aí. Isso. E a gente tem um tripézinho, só para concluir, que é importante. O tempo e se isso já tem trazido prejuízos na sua vida funcional. Funcional não é o trabalho, funcional é pessoal. Atrapalha teu ritmo de sono, atrapalha tua alimentação, atrapalha come de mais ou come de menos, tá? Sim. E as suas relações. Esse tripézinho de tempo, prejuízo na vida funcional e nas relações, se tá atrapalhando, busca ajuda. Tá na hora, né? Tá. Então vamos lá para a segunda pergunta. O que cada pessoa da escola pode fazer para contribuir com um ambiente emocionalmente mais saudável? Vou militar a causa da nossa discussão toda de hoje. Primeiro, elas precisam cuidar de si mesmas. Isso é fundamental. Eu não consigo ter um contexto escolar saudável se cada um não estiver investindo no autocuidado. Depois, relações saudáveis. Trabalhar não é só ir, dar minha aula e ir embora. É a construção de relacionamentos. Então, para que cada um construa um ambiente escolar saudável, nós precisamos de rede de suporte. Não quer dizer que você precise amar e ser amigo de todo mundo, mas você precisa ter minimamente dentro daquele ambiente um grupo de suporte. São pessoas que você possa confiar e que você possa ser pessoa no ambiente de trabalho e não somente uma mão de obra. Quando você começa a construir essas relações, a gente começa a construir um ambiente escolar mais saudável. Por quê? Porque você sente que está se relacionando com pessoas. E o seu trabalho é a forma com que você altera a vida das pessoas. Sim. Que alteram a sua. Essa consciência coletiva de eu estou interferindo numa sociedade e faço parte dela, constitui uma necessidade muito básica do ser humano, que é a necessidade de pertencimento, a necessidade de coletividade, porque o ser humano, ele é até aquele mais tímido, aquele mais silenciosinho, ele tem uma necessidade de pertencimento porque ele é um ser humano. O ser humano, ele é social. Sim. Então, essa questão é muito fundamental. Para a escola, que é um ambiente de construção de relações saudáveis, precisamos de relações saudáveis. Tá? E eu digo sempre, Edgar, só para encerrar aqui o programa, que muitas vezes nós temos que escolher como nós queremos ser representados socialmente. Sim, né? Isso então, é interessante. Assim, as representações sociais de um professor, as representações sociais de você enquanto colega de trabalho, né? As representações sociais de você enquanto coordenador, ou o diretor, ou dono de uma escola. Mas é isso aí. Muito obrigada, Edgar. Foi maravilhoso. Vocês fiquem aí que eu vou voltar já para fazer o encerramento. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Lá você vai poder pagar meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural.
Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Encerramos o nosso programa com o Dr. Edgar Nogueira, psicólogo e educador. Ele desenvolve um trabalho maravilhoso nas escolas e você compartilhe esse material para que vocês possam estar entendendo, compreendendo muito mais sobre essa questão da rede de apoio, sobre a saúde mental nas escolas e como você pode desenvolver aí estratégias para que você fique melhor, para que você tenha mais qualidade de vida no seu trabalho. Não só você, professor, mas também todos os colaboradores que pertencem àquele ambiente escolar. Eu sou Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga. Siga aí o meu @, HelenesePsi, para que você tenha mais material como este. Até mais!